Pergunta aqui, a Samara Diamond pergunta para você, Álvaro, por que o STJ e o TSE até hoje não tomaram nenhuma atitude direta e definitiva contra a Damares e o Bolsonaro? Alguém poderia fazer uma petição para pressionar o Poder Legislativo? O que você acha? O Prevo fez, né? O Prevo fez. Nos dois sentidos. Fez no momento que ela fez essa declaração, sim. Isso. E eu sou um dos signatários também. O Prevo fez, da Damares, e que foi o que deu o problema. E do presidente também, né? Porque eles não podem agir dessa maneira irresponsável. E a grande questão é que eles estão usando o Estado, a estrutura, as instituições para poder se perpetuar no poder. É muito curioso, porque eles falam que a esquerda tem um projeto de poder. Qual o projeto de poder da esquerda? Da educação. O projeto de poder da direita é o contrário, é tirar a educação. É não investir em escola, é não investir em universidade, é não investir em pós-graduação. Foi a pergunta do presidente Lula ao presidente Jair Bolsonaro no debate da Band. Quantas faculdades você fez? E ele não respondia. Ele falou, você fez uma. Ele fez 14. Quantos institutos politécnicos? Porque ele tem essa mania de falar, você tem que estudar para ser marceneiro. Um técnico, você tem que ser um técnico. Aí ele vai lá e fala, tá bom, quantos cursos técnicos você fez? O Lula fez mais. É isso que pega. O cara quer desinvestir na educação. A pátria não é pátria armada, é pátria burra mesmo. É pátria ignorante. É pátria sem conhecimento. Me parece que é isso que ele busca. Quanto mais sem conhecimento você for, mais eu posso interpretar equivocadamente a Bíblia para armar Jesus e para te colocar contra um grupo que eu determinar. Sim. É o sujeito... Ele não tem legitimidade a subir no púlpito. Entre os evangélicos, ele não pode ter. Veja, eu não sou contrário ao divórcio. Mas um homem que se diz de Deus e do Deus dessas igrejas, não pode subir no púlpito. No máximo, ele pode ajudar nas obras sociais. Agora, subir no púlpito para falar da palavra de Deus, ele não pode. Ele não pode se apropriar disso. Isso é vilipendiar a Bíblia. É vilipendiar o texto sagrado. Sim. Usar da fé dos outros. Isso é um absurdo. É um absurdo completo. E, Álvaro, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É um assunto totalmente diferente. Eu vou fazer um sprint agora, porque a gente vai mudar a pauta, mas é que tá rolando agora e eu queria ouvir tua opinião sincera, porque você é um cara antenado e você traz denúncias muito sérias. E você acompanhou o Flow do Lula? Teve Sim, 1 milhão de pessoas assistindo. Acompanhei. Trechos, né? Isso. Obrigado, Veridiana Cavalho, aqui pela contribuição. Pois você viu o trecho, você não viu a entrevista inteira, né? No final da entrevista, ele ficou 1h40 lá, que foi um tempo legal. No final da entrevista, a assessoria do PT tirou o Lula. Tudo bem que o Bolsonaro ficou 5 horas lá no Flow. Eu acho que o Lula não deveria ficar 5 horas mesmo. Mas tiraram o Lula lá antes, porque ele tinha agenda, por essa coisa e tal. E aí tava discutindo aqui nos grupos, o pessoal, podia ter ficado mais 20 minutos, podia ter ficado mais. Ele tava falando com um público ali, com 1 milhão de pessoas vendo, que não é da bolha dele. Era um público... Mas é o suficiente, Pedro. Então, mas eu quero te provocar agora uma coisa. O Bolsonaro está num podcast concorrente agora e tem 1,5 milhão assistindo. Agora, Eu tô achando que, assim, agora vou mudar mesmo o assunto. Eu acho que a gente precisa rever nossas estratégias digitais, Álvaro. Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso. Queria saber o que você achou dessa entrevista também. O que você viu dos trechos? Tá, eu penso que a quantidade tem a ver com quem você está se comunicando. Sim. Tem que ver se esse podcast é um podcast recortado do público dele. Porque se for do público dele, força balão. Não, é meio do público dele, mas a gente tem que levar em consideração que o Flow é do público do Bolsonaro e não estava se esperando que o Lula fosse dobrar a audiência. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Exato, porque o público foi. O público do Flow foi. Se agora ele está num público, que é o público dele, fazendo a live dele, falando o que ele bem entende, isso significa o quê? Ele continua se comunicando com a bolha dele. Opa! Percebe? Álvaro, acho que você deu uma travadinha. Você falou, tô falando com a bolha dele, que você falou no meio? Se ele está falando com a bolha dele, para mim, é irrelevante. não altera, é irrelevante. Agora,
É a luta pelos números e a narrativa de quem teve Sim. mais acesso. Quem conseguiu ter mais visualizações. Quem está mais na internet. A grande questão é a seguinte: hoje o Lula estava em São Gonçalo. Conversando com Estava na rua, né? Isso. Então também tem uma coisa que a política, e é isso que está de alguma forma desesperando a bolha bolsonarista, que eles não estão conseguindo avançar. Outra, o Lula está fazendo o quê? Está mostrando agora quem é Bolsonaro. Bolsonaro precisa retomar o índice de rejeição dele. Essa é a questão. E o objetivo é vencer a eleição. O objetivo é vencer a eleição. Não é uma disputa de narrativa ou quem tem mais seguidor ou menos seguidor. Outra, se ele ficasse mais tempo, ele teria mais seguidores assistindo, mais pessoas assistindo? Não creio. Eu penso que a gente deu um sprint para chegar num limite. Entendi. Tem que ver agora se também não tem robozinho nisso daí. Ah, não, isso sim. Isso batata. Você está entendendo? Porque assim, Bolsonaro está com 1,5 milhão. Tem robozinho? Pode ter. Quem gasta 165 mil reais para não se dizer pedófilo? Sim. Gente, me desculpa. Se tu não é pedófilo, você não precisa gastar essa grana, não. Não. Sabe? Agora, se você gerou dúvida que é para alguém... Eu acho que o pior de tudo foi a live 1h da manhã, né? Isso, é o peso na consciência. É o peso na consciência. Então, assim, eu não consigo acreditar, tem que rever as estratégias. Percebe? A grande questão é que deve existir um debate público e isso não acontece. Ele não pode ir numa emissora em que um dos seus ministros é genro do dono. Né? Percebe? Sim. Faz sentido? No mínimo. Não faz. Não. Então, assim, qual que é o objetivo da campanha agora? Mobilização, conscientização e diálogo. Quem está ouvindo aqui na live e quer ajudar a tirar quem hoje está na presidência da República, conscientização, mobilização e também votação. No dia da eleição, o cara vai lá votar. Não deixa de ir votar. Você precisa se encorajar a votar. Não podemos deixar ter a abstenção que teve. Percebe? Eu não consigo... ele está numa live e comprou lá robozinho. É que nem o Big Brother. Big Brother esse ano perdeu a graça. Sim. Por quê? Sem dúvida nenhuma. O cara comprou o robozinho para ficar votando nele. É o cara que hoje não é chamado nem para fazer propaganda de sabonete. Que a gente espera que seja o mesmo que aconteça com o Bolsonaro, né? Não. Que ele possa frequentar espaços estatais ainda. De restrição de liberdade. De preferência.